Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre um ponto que eu já venho usando há algum tempo e que eu não tinha até então o conhecimento do nome dele. E quando eu encontrei este nome, eu pensei, bom, agora a bagunça tá formada, porque ele traz um nome que nós temos como conhecido um ponto fantasia. Então ficou um pouquinho confuso. O ponto ao qual eu me refiro é um que vocês vêm utilizando bastante, assim, ó, neste formato de cordão, tá? Então vocês já viram eu utilizar este ponto principalmente em detalhes de sapato ou acabamento de sapatos, tá? Neste formato cordão, a melhor indicação é para acabamentos ou ainda ser utilizado no crochê irlandês. Você realiza o cordão desta forma e aí você faz a sua união de seus motivos no trabalho da forma que você iria tecer, independente dos motivos que você tivesse. Um outro formato, e aí ele pode vir a compor um ponto fantasia ou ainda ser o acabamento, a finalização da sua peça, do seu trabalho, seria aqui, numa base, por exemplo, aqui com pontos baixos. Então, nesta base de pontos baixos, eu tenho exatamente o mesmo ponto trabalhado de uma forma diferente, aqui no contexto desta execução. E aqui, isolado, sem contexto nenhum, é ele por ele mesmo. O nome que se dá a este ponto é Pineapple Stitch, ou ponto abacaxi. E o que nós conhecemos é aquela ideia de abacaxis no contexto de uma execução. Então, o que seria um ponto fantasia? Isso é que é importante que nós consigamos diferenciar. Aqui é o ponto por ele mesmo. Assim como é um ponto baixo, assim como é um ponto alto, o ponto abacaxi é isto. Agora, num contexto de execução, quando há a união de pontos baixos com correntinhas, com pontos altos, com leques e por aí afora, ele entra num contexto de ponto fantasia. E aí você tem o ponto fantasia abacaxi. Isso que é importante que nós entendamos aqui. Bom, vamos falar sobre as duas formas de execução. Eu já venho aqui, veja só, com uma base de pontos baixos para facilitar que eu execute desta forma. Então, eu tenho aqui uma base com 12 pontos. Eu preciso que seja múltiplo de 3, porque a altura que nós trabalhamos com o Pineapple Stitch ou o ponto abacaxi é sempre a altura do que seria um ponto alto, tá? Porém, ele fica bem mais largo, né? Então, assim, eu vou fazer uma correntinha para virar esse trabalho e aqui eu vou virá-lo. Essa correntinha, no caso, na hora que você vira, você já larga dando a altura que você deseja, que seria o equivalente às 3 correntinhas. Você laça e aí, minha gente, isso é que é importante. Eu vou até puxar o foco aqui, porque eu quero que você veja bem. Olha só, tá vendo que aqui você tem uma argolinha, né? É nesta argola que você passa a agulha. Então, já com ele esticado, uma laçada dada, eu passo a agulha pela argola e puxo a laçada, levando a altura que eu já tinha. Aqui eu teria feito a minha primeira volta, né? Eu laço de novo e eu vou para a segunda volta. Eu laço de novo e eu vou para a terceira volta. E finalizo laçando mais uma vez, indo para a quarta volta, ok? Eu laço e passo a laçada por dentro de todas as argolas da agulha. E para encerrar, finalizar, eu pulo 2 pontos de base e no terceiro passo a agulha e eu faço ponto baixo como eu já estaria trabalhando. Olha lá a situação, ó. É este o formato que você obtém.
Mais uma vez então, né? Eu alargo, já tô dando a altura que eu quero trabalhar. Eu laço e eu sempre mantenho seguro aqui em cima a laçada, porque senão ela anda, né? Ela desfaz, ela perde a altura que eu dei. Passo na argola, passo em um ponto na base, né? E aí, ó, puxo aqui pra cima e mantenho preso. Laço, vou para a segunda passada. Laço, vou para a terceira. E por fim, a quarta passada. Agora eu laço, passo por dentro de todos e para encerrar, pulo 1, pulo 2, no terceiro, ponto baixo para fechar o ponto na base. Olha lá a situação. Tá? Então, exatamente o que você vê já nesta amostra toda feita. Tá ok? Legal. Mas e para trabalhar a ideia dele como o cordão? Embora seja o mesmo ponto, é feito de uma maneira diferente. Então, olha aqui a situação, ó. Deixa eu cortar aqui. Nós não vamos mais trabalhar com esta situação. Funciona assim, eu já havia dito então para você que ele é feito na altura do ponto alto, né? Então assim, para trabalhar ele como cordão, você precisa ter as 3 correntinhas. Então veja, ó, 1, 2 e 3 correntinhas. Eu laço e eu seguro, porque senão eu não consigo trabalhar, tá? Venho na base da primeira correntinha e passo a agulha e puxo a laçada. E ó, se eu não segurasse aqui, deslizaria. Então eu mantendo segura, ao puxar esta laçada, esta não se desfaz, tá? Então eu fiz a primeira passada. Laço, vou para a segunda, é o mesmo ponto de base. Trago para cima, laço, vou para a terceira e para finalizar, eu laço e vou para a quarta. Olha lá, todas as laçadas aguardando encerramento. Laço, passo por dentro de tudo e ainda não acabou, porque aqui ele ainda desfaz. Laço e faço uma nova correntinha para prender. Tá feito, olha lá. Novamente, veja, eu faço então 3 correntinhas para a altura. 1, 2 e 3. Laço e na base da primeira, venho aqui, puxo a laçada e trago para cima. Laço, passo a segunda vez. Laço, passo a terceira vez. E laço e passo a quarta vez. Laço, passo por dentro de todos os pontos, aí aqui a gente vai observando o que está acontecendo, né? E laço para fechar. E assim eu vou repetindo quantas vezes eu quiser. Olha lá a situação. Aqui você obtém este resultado. Tá vendo? Então, gente, seja num formato cordão, seja num formato acabamento ou compondo um ponto fantasia, o ponto abacaxi se refere a um ponto como é o ponto alto, um ponto baixo e por aí vai. Tudo bem? Pessoal, então por hoje é isso aí. Espero que tenhamos agregado mais conhecimento ao nosso crochê, conhecendo então agora o Pineapple Stitch ou ponto abacaxi.